Bom dia, pastor. Bom dia, Raí. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos que pastor. estão aqui nos estúdios da Marconi. Ontem o Jorge abriu um espaço para que a gente pudesse vir aqui, depois de noticiar o que ocorreu. Esse é o papel da imprensa, né? Sempre mostrar os dois lados. A imprensa tem que ser imparcial e imagine que não é diferente. Aqui em Açailândia a gente tem bons profissionais, boas empresas que trabalham, que preza por isso, né? A questão da qualidade da notícia, da informação. E a gente sabe do papel, né, da imprensa, é muito importante nessas horas, porque as pessoas se informam através do rádio, das redes sociais, né? Então a gente precisa desses espaços e eu quero agradecer desde já esse espaço para que a gente possa contextualizar, dar a nossa versão dos fatos também, né? Sobre o que ocorreu ontem, né? Pastor Silvio, o que é verdade em relação a esse mandado de busca e apreensão na residência do pastor Cavalcante? Na realidade, Raí, esse procedimento de busca e apreensão, ele é resultado de uma denúncia anônima que foi feita na ouvidoria da Polícia Federal. Veja só, nós estamos falando de Polícia Federal. Alguém se insurgiu contra o pastor Cavalcante, e isso em meados de julho de 2019. O pastor estava apenas com 6 meses de mandato. Então alguém ligou na ouvidoria da Polícia Federal, não se identificou e simplesmente disse: olha, existe um esquema de rachadinha no gabinete do deputado pastor Cavalcante. E aí a Polícia Federal, ao tomar conhecimento dessa denúncia-crime, o que ela fez? Ela viu que não era competente para julgar, né, para processar essa denúncia-crime. Ela enviou para o Ministério Público do Maranhão. E chegando aqui no Ministério Público do Maranhão, considerando que se tratava de uma conduta por improbidade administrativa e uma outra criminal, gerou 2 procedimentos. Então, o primeiro procedimento, que foi o procedimento de improbidade administrativa, ficou em Açailândia, porque não tem foro privilegiado para quem comete condutas ilícitas da área civil. Então, no caso, como se tratava de improbidade administrativa, a competência era da Justiça Comum, de primeiro grau, que no caso ficou no Ministério Público de Açailândia, sendo feito pela doutora Glaucimara. O segundo procedimento, que foi o procedimento criminal, ele ficou em São Luís, na segunda instância, por conta do foro privilegiado do pastor. Ele era deputado estadual. Então, as ações criminais, ou as supostas condutas criminais praticada por um agente público no exercício do mandato, que tenha foro privilegiado, fica, no tribunal. Aí é o caso da ação criminal. Então, essa denúncia anônima gerou esses 2 procedimentos. Então, o que aconteceu? É importante que a sociedade açailense saiba disso. O que aconteceu? A doutora Glaucimara, que representa o Ministério Público em Açailândia, ela chamou... À época, ela chamou... Isso nós estamos falando em 2020 já. A denúncia é de 2019, mas foi instruído esse procedimento de improbidade administrativa em 2020. Em 2020, ela chamou a Promotoria de Justiça em Açailândia, os servidores do gabinete do pastor Cavalcante, para que eles pudessem explicar para ela como era que estava acontecendo essa questão dos vencimentos, dos salários, se realmente eles estavam passando se eram valores, reais ou se eram se tinha fundamento ou não, né, nessas questões da divisão de compartilhamento de salário. Eles, unânimes, falaram: não existe rachadinha, eu não entrego o meu salário para o pastor Cavalcante, muito menos para nenhum das pessoas ligadas a ele. Então, não existe isso. A doutora Glaucimara, não vislumbrando, depois de um certo tempo, cerca de 30 dias, não vislumbrando indícios de crime ou de improbidade administrativa, nesse momento, ela mandou arquivar o procedimento. Então, o procedimento foi arquivado. O procedimento de improbidade administrativa... Isso em 2020? 2020, por rachadinha, foi arquivado. Porém, tinha um outro procedimento, que é o procedimento... estadual, né, de competência de segundo grau, pelo foro privilegiado, que ficou em aberto. Então, nós tivemos esse procedimento de 2019 até o final de 2022, porque o pastor Cavalcante, quando ele não conseguiu a reeleição dele, ele perdeu o mandato, naturalmente, consequentemente, ele perdeu o foro privilegiado. E isso, o que acontece com um cidadão que exerce um mandato eletivo, quando ele perde o mandato,
ele também perde o foro privilegiado. Ou seja, retorna à retorna para a justiça de base, aonde ele reside. A comarca do pastor Cavalcante é a Açailândia, ele reside aqui. Aí, nesse caso, o processo veio para cá. O processo chegou em fevereiro de 2023. Um processo que visa a apuração da suposta conduta criminal. Chegou em fevereiro, aí ficou o ano de 2023 todinho parado na procuradoria lá de Açailândia, aqui na promotoria de justiça de Açailândia. E quando foi agora, no início, ou seja, no início de 2024, nesse primeiro trimestre, no mês de janeiro, o Ministério Público achou por bem... Já com um novo promotor. Com um novo promotor, que aí já não era mais a doutora Glaucia. A doutora Glaucia, Denis assumiu. O doutor Denis assumiu, ele achou por bem, diante dos fatos, da denúncia anônima que foi feito, e diante da suposta conduta criminosa, ele achou por bem fazer uma busca e apreensão nos endereços do pastor Cavalcante. E isso aconteceu no dia de ontem, a partir das 6 horas da manhã. O pastor Cavalcante foi surpreendido com uma busca e apreensão nos seus endereços, né? Foram 5 endereços, né, que eles fizeram busca. Então foi no povoado, né, em Bananal, numa chácara, outro em Imperatriz, e 2 aqui em Açailândia, sendo um na casa do pastor Cavalcante e outro na casa do pastor Félix, que é o tesoureiro. E um outro na fazenda, numa chácara que o pastor tem aqui no Novo Oriente. Então foram esses 5 endereços que houve busca e apreensão, sendo que eles focaram mais na residência do pastor Cavalcante em Açailândia e também lá em Imperatriz, que eles estavam atrás dessas documentação. No momento, pastor, foi dito até que o pastor Cavalcante estava sendo alvo dessa operação por ter participado dos atos do dia 8 de janeiro. Mas isso não se configurou, não é, pastor Silvio? Não, a princípio, quando acontece uma operação dessa natureza, ninguém... Até porque a polícia rodoviária estava acompanhando... quando acontece uma operação dessa natureza, a gente chega, depois de um certo tempo, porque começa às 6 horas da manhã, quando a gente chega, aí é que a gente vai se inteirar dos fatos. Porém, parte da imprensa fizeram uma dedução logo no início das operações. Logo 7h30 da manhã já tinha gente da imprensa falando que era por conta dessa questão dos atos de 8 de janeiro. Mas que depois a gente, mais tarde, tomou conhecimento de que se tratava mesmo de uma busca e apreensão a pedido do Ministério Público Estadual, né, de Açailândia, com o intuito de ver documentos para tentar construir a tese da suposta rachadinha que estava ocorrendo no gabinete do deputado. Qual é Aí, de repente, surgiu a questão de uma arma, pastor Silvio, e o pastor teve que ser levado para a delegacia. Como é que resolveu tudo isso aí? Assim, todo procedimento de busca e apreensão acontece alguns incidentes, né? Às vezes a pessoa ninguém está preparado para uma busca e apreensão. Então o pastor Cavalcante, ele tinha uma chácara, vendeu essa chácara, ficou uma espingarda por lá, uma por fora, né? Ele amarrou essa espingarda, botou num saco e levou para casa, deixou num canto. E aí aconteceu que na busca a polícia encontrou, ou seja, o Ministério Público encontrou essa espingarda e fez o procedimento, porque se trata de uma conduta que está tipificada no Código Penal, que é a posse, né, ilegal de arma de fogo. O pastor Cavalcante foi conduzido até uma das delegacias de Imperatriz, chegou lá, fez a sua explicação, foi arbitrado uma fiança e o mesmo foi liberado logo em seguida. Não é por conta da conduta, dessa suposta conduta de rachadinha, foi por conta da arma que não tinha registro e estava sob o seu poder. Pastor Silvio, a pergunta que todos fazem, o pastor fez ou não fez rachadinha no seu gabinete? Não, nunca existiu essa conduta de rachadinha, tanto porque o próprio Ministério Público, como eu falei no início, ele, durante um período de tempo, ele ouviu os servidores do gabinete do pastor Cavalcante, e esses servidores estiveram lá na presença do Ministério Público e, diante da doutora Glaucimari, todos afirmaram que não fazia repasse de parte dos seus vencimentos a nenhuma das pessoas ligadas ao pastor Cavalcante, muito menos ao pastor Cavalcante. Então, essa conduta ela nunca existiu, né? Ela nunca existiu, foi uma denúncia anônima que ocorreu, né? Sendo que o primeiro procedimento foi arquivado e o segundo criminal, agora na gestão do Dr. Denis, ele achou por bem fazer essa busca e apreensão que a gente entende que seja desnecessário, porque esse procedimento é um procedimento de 2019,
Geralmente, quem pratica essa conduta de rachadinha, que é o crime de peculato previsto no artigo 302 do Código Penal, o cara faz com intenção de ocultar provas. Então, se eu vou fazer uma busca e apreensão, ou quando eu tomo conhecimento desse tipo de conduta, eu tenho que fazer rápido, porque senão eu vou perder a prova. Então, é um prejuízo... De 2020 para cá tem muito 2019, nós estamos falando de 2019. Mas 2020 que o outro foi arquivado, né? Isso, mas assim, o Ministério Público tomou conhecimento em 2019. Então, você não pode esperar 5 anos... Veja bem, 5 anos para poder fazer uma busca e apreensão. Então a gente entende que esse procedimento ele foi todo instruído, porque enquanto esteve no segundo grau, Raí, nós tivemos juntos, junto com o doutor Pedro Lino, que era na época o responsável pelo procedimento de investigação, e prestamos todos os esclarecimentos. Ele só não fez, não apresentou um parecer final, porque o pastor perdeu o foro privilegiado, teve que descer. Né? Mas as informações que o doutor Denis tinha era suficiente para ele tomar uma decisão. No meu entendimento, pelo arquivamento, porque não tinha prova suficiente para poder incriminar o pastor Cavalcante. Só para, antes de passar aqui para o Jorge Quadros, que vai participar com a gente também, pastor Silvio, foi propalado muito durante esse dia de ontem que seria uma questão de perseguição política devido ao avizinhamento da eleição. Como é que o senhor e o pastor Cavalcante entendem esse tipo de ilação? Aí, nós acreditamos no Ministério Público. O Ministério Público é um órgão imparcial. O Ministério Público ele é composto de pessoas que, assim como nós, quer a investigação dos fatos. Mais do que o Ministério Público, está o pastor Cavalcante, querendo a elucidação desses fatos. Ele é um líder religioso, uma pessoa que tem uma reputação ilibada na sociedade açailandense e também no Maranhão. É uma pessoa com fortes laços políticos, né? Tanto em Açailândia quanto São Luís e Brasília. A prova é que ontem vários políticos de renomes nacionais, estaduais, externaram solidariedade por esse momento. Então a gente entende que o Ministério Público está fazendo o papel dele. O doutor Denis está fazendo o papel dele, que é averiguar os fatos de uma suposta denúncia. Então eu não posso dizer que o Ministério Público está perseguindo o pastor Cavalcante. Até porque é papel do Ministério Público investigar. E é papel nosso mostrar a nossa inocência. Então, é bem verdade que aí tem... Direito ao contraditório, né? Tem o contraditório, a ampla defesa e a presunção da inocência, né? Tá certo. Jorge Quadros participando com a gente. Bom dia, Jorge. Bom dia, Raí. Bom dia, doutor Silvio Vieira. Primeiro, muito obrigado pelas considerações, né, com relação à postura da Rádio Marconi, da isenção da informação. E a gente sempre diz que todos aqueles envolvidos, né, nos nossos comentários aqui têm o direito da livre iniciativa, né, de pedir o direito de resposta ou da sua participação para comentar o ocorrido de acordo com a sua visão de defesa. E a gente diz também sempre aqui nos nossos programas, doutor Silvio, que ninguém pode ser considerado culpado até que se esgote todas as instâncias, né, de um processo como esse que está ocorrendo aqui. Esse é o nosso papel enquanto jornalistas, enquanto Rádio Marconi, né, de sempre trabalhar os dois lados. Da mesma forma que a gente diz que o Ministério Público também tem todo o direito de fazer o seu esclarecimento, requerendo aqui nos nossos programas. Pastor Silvio, vamos falar de dinheiro, vamos falar de recursos, né? Dos comentários, né, principalmente do que foi falado, né, da ação do Ministério Público, né, está claro aí nas redes sociais que o pastor Cavalcante movimentou até 4 milhões de reais, né, está bem explícito, inclusive, né, nessa ação do Ministério Público, até 4 milhões de reais, né, em contas, né, de saques, enfim. Como é que a defesa, né, do pastor Cavalcante está vendo este procedimento, né, quando se fala de valores? Porque quando se fala de 4 milhões, parece que é um mundo de dinheiro, né? Na verdade é o seguinte, a gente teve 2 momentos nesse processo criminal. Não tivemos problema com a ação civil, porque foi arquivado. Não houve conduta, ficou comprovado. A doutora Glaucimari mandou arquivar, o Ministério Público mandou arquivar. No procedimento criminal, Jorge, que começou em 2019, tinha um promotor chamado Dr. Pedro Lino, em São Luís. A gente esteve com ele várias vezes. No início, em 2020,
ele mandou quebrar o sigilo financeiro, né, o sigilo bancário e fiscal do pastor Cavalcante. Então, o pastor Cavalcante, o COAF, ele teve acesso a todas as movimentações financeiras do pastor Cavalcante, não só do pastor Cavalcante, mas também de assessores ligados a ele. Então, quem foi nomeado assessor do pastor Cavalcante, naquele momento, o Ministério Público pediu a quebra do sigilo e foi decretado pelo tribunal. O tribunal, o desembargador, decretou. Então, eles fizeram um apanhado de todas as movimentações da conta do pastor Cavalcante. Então, movimentações acima de 10 mil reais, se não tiver uma justificativa, é tido como suspeita, atípica. Então, o Ministério Público precisa saber. Por que você movimentou 20 mil reais? Por que você movimentou 30 mil reais? Então, o COAF levantou isso. O COAF não tinha essas informações. Então, foi para um segundo momento. Já tem as movimentações das contas do pastor Cavalcante, dos assessores. Bora fazer o cruzamento. Qual é o cruzamento? O assessor Jorge passou valores para o pastor Cavalcante via transferência, porque se deduz que se eu estou fazendo rachadinha, o Jorge pega o salário dele e dá a metade para o pastor. Então transfere para quem? Transfere para o próprio pastor, transfere para o filho do pastor, transfere para o contador do pastor. É assim que acontece. Porém, quando fez esses cruzamentos, ficou evidenciado que não houve isso. Não houve essas transações. O que existe na conta do pastor é um cheque de 40 mil, é um cheque de 20 mil, é um depósito da própria Lema na conta do pastor, é o salário do pastor, é o gasto do cartão de crédito. Nesses cruzamentos não ficou evidenciado isso. Então o doutor Pedro Lino falou assim, vamos fazer o seguinte, nós agora vamos ouvir os servidores. Ele intimou a Lema enviou cerca de mais de 30 nomes que passaram pelo gabinete do pastor. Porque o pastor, como deputado, ele pode nomear até 22 assessores. É bem verdade que nesse inteirinho do mandato, muita gente entra e sai. Então, todos que passaram pelo gabinete até então, até 2020, a Lema informou para o doutor Pedro Lino, que era o membro do Ministério Público que estava na condução dessa investigação. O que aconteceu? O doutor Pedro Lino ouviu todos. Nós até perguntamos para ele, o senhor quer ouvir aonde? O senhor quer ouvir a todos aqui em São Luís? Ele, não, eu vou ouvir em Grajaú, eu vou ouvir em Imperatriz, eu vou ouvir em Açailândia e eu vou ouvir em São Luís. Porque os assessores, eles são espalhados no Maranhão. No estado. Nós levamos o pastor Cavalcante, eu levei esses servidores até a justiça. Eles seriam intimados, teriam que ser intimados, né, pelo Ministério Público. Porém, nós nos oferecemos a fazer isso. Porque a gente queria a elucidação dos fatos. Então nós levamos todos. E todos foram unânimes na ação criminal, assim como foi na ação civil, por improbidade administrativa, foram claros em dizer, nós nunca repassamos nossos salários para ninguém. Para ninguém. Nós nunca repassamos. Então, não existe essa conduta chamada de rachadinha. Aí o Ministério Público, na pessoa do Dr. Denis, achou por bem pedir a busca e apreensão, porque segundo ele, o pastor movimentou cerca de 4 milhões de reais. É o que está na decisão que decretou, né, a busca e apreensão. 4 milhões de reais durante os 4 anos, que dá uma média de 1 milhão por ano. Sendo que no período que foi investigado pelo COAF, que foi julho de 2019 a novembro de 2020, o pastor movimentou 2 milhões e 700 mil reais. Inclusive, o Ministério Público alega que foram em 8 contas. 8 contas. Só que o Ministério Público, ele esqueceu de aferir, que aqui é uma falha, ele esqueceu de aferir a potencialidade econômica do pastor Cavalcante. Porque, veja bem, um deputado, vou começar pelo salário de deputado, é 20 mil reais em média. 20 mil reais. Além disso, tem a verba de gabinete. A verba de gabinete é 40 mil reais. É lógico que o pastor nunca comprovava 40 mil reais de gasto, mas 30 mil. Porque ele morava em Açailândia, tinha toda uma logística de ir e vir, de avião, às vezes de carro, hotel, comida. 35 mil em média. Então, 35 mil com mais 20 mil vai dar 55 mil reais que entrava na conta do pastor. A Lema, ela não dá em espécie. Ela deposita salário na conta do pastor. Ela deposita a verba indenizatória na conta do pastor. Como todo repasse de órgão, né, isso, público, não pode ser por mão própria. Né, nós estamos falando de 55, em média, 55 mil reais que o pastor movimentava todo mês. Se você pegar o salário da igreja de Açailândia e o salário da convenção, da Comadésima,
Aí praticamente nós vamos chegar a 100 mil reais. Mês. 100 mil reais mês. A Comadésima paga um excelente salário para o pastor Cavalcante. Quem é membro da Comadésima sabe que o pastor é bem assalariado. Quem é membro da igreja de Açailândia sabe que o pastor é bem assalariado pela igreja de Açailândia. Quando você junta as rendas da Comadésima, da igreja de Açailândia, da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, nós chegamos a uma média de 100 mil reais. E se você considerar que o pastor, ele trabalha com fazenda, ele tem gado. Então quem tem gado compra e vende, faz negócio. Você pega um cheque e deposita na sua conta, você faz uma operação ali, às vezes compra um carro, compra isso. E tudo isso é registrado na sua conta. Então o Ministério Público chegou dizendo: ele movimentou na conta dele lá 2 milhões e 700 mil. Sim, e a potencialidade econômica que ele tem para movimentar isso aí? Que se você considerar 100 mil reais, em 10 meses é 1 milhão. Em 20 meses, que é aproximadamente o período que o COAF investigou, dá 2 milhões de reais. E um outro detalhe, eles também tentaram juntar isso com as contas da Comadésima e com as contas da igreja de Açailândia, que são pessoas jurídicas distintas. Então o pastor tem a conta dele pessoal, mas ele não movimenta os valores da Comadésima como bem quer. Lá tem todo um critério para poder movimentar. O Ministério Público ele não soube diferenciar isso. Ele disse 8 contas, mas ele está colocando a conta da igreja de Açailândia, que é movimentada pelo presidente, lógico, tem um tesoureiro que cuida disso. Ele colocou a conta da Comadésima, que é movimentada pelo tesoureiro, o pastor é o presidente, mas a conta é no nome dele também. Então essas contas não podem ser consideradas, tem que se individualizar. Agregar, então eu não posso dizer, movimentou 2 milhões e 700, mas quem movimentou? Quando você individualiza, você vai ver lá, na própria decretação da busca e apreensão, o pastor movimentou 280 mil reais na conta pessoal dele. Nós estamos falando de... No período. Nós estamos falando de uma busca e apreensão em cima de 280 mil reais, gente. E o pastor Cavalcante, aí a Comadésima movimentou 2 milhões e 400 mil, que é diferente. A Comadésima ela tem a sua forma de gerir os recursos que existem lá. Então tem uma forma de arrecadação, tem uma forma de entrada, tem uma forma de saída. Que o pastor não tem uma autonomia de chegar lá e dizer: eu quero todo esse dinheiro. Não, tem todo um critério. Agora as contas pessoais dele, não, ele pode movimentar do jeito que ele bem entender. O Ministério Público não individualizou isso, ele pegou tudo e colocou num bojo só. Então houve diversas falhas e que a gente entende, né, que não tem condição de prosseguir com essa denúncia, muito menos... não existem indícios em que o pastor Cavalcante possa responder por isso, porque não tem crime de rachadinha e muito menos de crime contra o sistema financeiro. E a partir desta informação, vai ser pedido então o arquivamento pela segunda vez desse processo? Como é que juridicamente... Que linha, né, Jorge? Que linha a assessoria jurídica do pastor Cavalcante vai trabalhar agora? O Ministério Público está na fase de investigação. Ele tem que concluir esse procedimento. Ele entendeu que deveria fazer a busca e apreensão para finalizar. O próximo passo agora é ouvir os investigados, que são 3, que é o pastor Cavalcante, o filho do pastor Cavalcante e o tesoureiro, que é o pastor Félix. Então eles 3 serão ouvidos pelo Ministério Público, serão interrogados. Quando eles forem interrogados, possivelmente o doutor Denis vai concluir esse procedimento e vai oferecer denúncia. Aí deixa de ser uma investigação para ser um processo criminal. E aí, logo em seguida... Com indício ou não, né? Duas situações podem acontecer aqui. Ele pode chegar a um entendimento de que as buscas que foram feitas, com as provas que tem, não são suficientes para poder ensejar uma denúncia. Então ele pode opinar pelo arquivamento. Igual a doutora Glauce fez à época. Ela entendeu que não tinha indícios e mandou arquivar. Então a gente entende que o doutor Denis, diante veja bem, os valores que são irrisórios, mas 2 milhões são irrisórios diante da possibilidade financeira que a convenção pode movimentar. Então é irrisório os valores. Segundo, a questão do potencial econômico do pastor Cavalcante, que tem condições de movimentar até mais de 280 mil reais em suas contas pessoais, né? Segundo, terceiro, as testemunhas que foram arroladas, que o Ministério Público pediu para ouvir, que negaram veementemente de que não há... que não compartilhava salários, não dividia, não rachava salários, né? E as buscas que foram feitas agora, depois, imagine, nós estamos falando de um crime de peculato, de rachadinha, né? Que é conhecido como rachadinha. Apropriação de dinheiro público. Exatamente, apropriação de dinheiro público. Então, um crime de 2019, eles vieram fazer a busca em 2024. Então, o que é que encontrar lá? A agenda de 2024,
porque as agendas de 2023 foram embora. E agora você imagine as agendas de 2019 e de 2020. O Ministério Público errou nesse particular, porque deveria ter agido rápido, assim como a doutora Glaucimari fez. A doutora Glaucimari, quando recebeu a denúncia de improbidade administrativa, e ela era muito competente para isso, ela investigou imediatamente e arquivou, porque não teve indícios. Agora não, a ação criminal de 2019, 5 anos depois, é que vem sofrer uma busca e apreensão atrás de prova. Aí o que é que encontraram nas buscas e apreensões? Contrato de compra e venda de carro, contrato de compra e venda de fazenda, IPVA, e levaram 3 veículos. Os veículos que levaram, um é no nome da Comadésima, que foi adquirido pela instituição Comadésima, o outro no nome de um terceiro, de uma casa, de um rolo que o pastor fez. Ele vendeu uma casa e pegou o carro de entrada. Tudo devidamente comprovado. Tudo devidamente comprovado, né? Esse segundo carro, né? E o terceiro carro de uma pessoa que trabalha na Play Produção, que é uma empresa de mídia que presta serviço para a Comadésima. Então, assim, tudo no seu tempo será esclarecido. Foram 3 veículos, nenhum no nome do pastor. Nenhum veículo no nome do pastor. Então, a gente entende que, por esses fatores que eu elenquei aqui, e mais a frustração da busca e apreensão, não há indício suficiente para que essa ação prossiga. Então ele pode opinar pelo arquivamento, mas ele também pode oferecer a denúncia. E oferecendo a denúncia, a doutora Celestina ela vai nos intimar para que nós possamos, num prazo de 10 dias, apresentar uma resposta à acusação, juntar tudo aquilo que vai de alguma forma trazer a nossa inocência, no caso que vai contribuir com a defesa dos investigados, e posteriormente uma audiência de instrução e julgamento, para depois ir uma sentença que é recorrível, né? Que é recorrível essa sentença. Então, pastor Silvio, o pastor Cavalcante, sua assessoria jurídica está tranquilo em relação a essa investigação do Ministério Público? Sim, estamos tranquilos porque entendemos que os 4 anos que o pastor Cavalcante esteve em São Luís, foi prestando um serviço social, né, à nossa região, ao nosso estado, e que em nenhum momento, né, jamais passou pela cabeça dele de se assenhorear de valores com o intuito de se enriquecer ilicitamente. Até porque, se você for computar aí 4 anos de vencimentos dos servidores, considerando 50% desses vencimentos, não vai dar 4 milhões de reais. Então, a denúncia por si só, além de ser uma denúncia anônima, porque já é uma denúncia que não transmite uma seriedade, porque qualquer pessoa poderia fazer, então sem fundamento, nós entendemos que isso não vai à frente. E um outro ponto também que é importante destacar é que o STF está julgando, né, essa semana, né, possivelmente, talvez mais tardar semana que vem, esses autos poderão retornar à segunda instância por conta do foro privilegiado do pastor. A época, considerando... Já que o processo começou na época que ele era deputado. Ele era deputado. E assim, foi no exercício da função, né? A rachadinha no exercício da função. Então, o STF está julgando um caso, até aqui de Belém, do Zequinha Marinho. Zequinha Marinho foi deputado à época. Vice-governador. Foi deputado à época, ele perdeu o foro privilegiado, e aí, com receio de ser preso, ele entrou com um HC no TRF1, na Justiça Federal, e hoje um habeas corpus. Esse habeas corpus está no STF, e agora, nesse ano, no mês de março, ele começou o julgamento desse habeas corpus. E ele está ganhando lá por 5-0. Qual é a tese? A tese se você comete um crime, se você pratica uma conduta delituosa no exercício do seu mandato, quando você perde o foro privilegiado, ou seja, quando você perde o mandato, você não perde o foro privilegiado. É o caso do pastor. Ele era deputado, o suposto crime aconteceu no mandato dele, ele deixou de ser deputado, mas ele não perdeu o foro privilegiado pela conduta que ele praticou. Entendeu? Ou seja, se o STF, o ministro Barroso, que vai julgar agora, até o dia 12, se ele julgar o último voto, porque Flávio Dino votou favorável a esse entendimento, Zanin votou favorável, Dias Toffoli votou favorável. Ampliação de foro, né? Exatamente. A matéria é essa, eu vi sobre essa matéria. O que vai acontecer? O processo sai do Ministério Público de Açailândia e volta para o Ministério Público de origem, que é a segunda instância. E isso, de alguma forma, essa lutar para nós, para a defesa, por quê? O processo esteve desde 2019 em segunda instância, gente.
Nós tivemos 2019, nós tivemos 2020, 2021, 2022. Nesse período, pessoas foram ouvidas. Foi quebrado o sigilo bancário do pastor Cavalcante. Mas qual foi o estardalhaço que teve na mídia? Só para concluir, tá ligado aqui? Sim. Né? Só para esclarecer melhor. Por exemplo, o pastor assumiu o mandato em 2019. Isso. Logo em 2019 foi aberto esse processo. Em julho de 2019. Ou seja, 6 meses de mandato. 6 meses de mandato. Né? Aí a minha dúvida é, se o processo foi aberto com 6 meses de mandato, teria a possibilidade de alguém em sã consciência continuar hipoteticamente com as rachadinhas, sabendo que haveria uma investigação, busca e apreensão, que o Ministério Público estar em cima de tudo isso? Pois não existe. É uma pergunta que cada um tem que responder. Será? Exatamente. Se a gente iria... E outra coisa, qual é a necessidade? Pela estrutura financeira que o deputado, à época, tinha. Porque o deputado Pastor Cavalcante, ele não tinha necessidade de ser deputado. Ele foi deputado, quando eu falo necessidade, financeira. Sim. Financeira. Por quê? Bem remunerado pelas instituições que ele representa. Então não tinha essa necessidade. Qual é a necessidade aqui? A necessidade era a representação das instituições que ele faz parte. Então, a Comadésima precisa de um deputado estadual. A Igreja de Açailândia precisa de um deputado estadual. Assim como a cidade de Açailândia também precisa. Então, não era lá meio de ganhar dinheiro com isso. Então, imagine você ter que se assenhorear de parte dos investimentos dos seus trabalhadores sem necessidade nenhuma, que é o caso do pastor Cavalcante. Só para encerrar minha participação, aí, né, rapidinho. Encerrar também aqui já. Pastor Silvio, agora, saindo da área jurídica, eu considero o senhor como um dos bons advogados que temos aqui na nossa cidade, mas vamos falar da conduta moral. Sim. Não é? Porque além de advogado, o senhor é pastor também da Comadésima. Como é que o pastor Cavalcante, a Comadésima, a Igreja Assembleia de Deus em Açailândia está lidando com todo esse burburinho, com toda essa situação, haja visto que houve um abalo, né, na idoneidade moral do pastor Cavalcante diante de algumas outras situações? Ontem nós soltamos uma nota para informar a sociedade maranhense, açailandense, onde o pastor tem residência, e também todos os fiéis da Igreja de Açailândia e também da Comadésima. Né? E um dos pontos que nós elencamos na nota foi a presunção de inocência. Porque na coletiva do Ministério Público, alguns membros, ao se referir à ação, pontuaram como se o pastor Cavalcante fosse já um condenado. E não é, nós estamos em fase de inquérito. O fato da pessoa sofrer uma busca e apreensão não quer dizer que ele é já o culpado, né? Que ele já está condenado. Não. A busca é para buscar indícios de culpabilidade. De culpabilidade. Então não é que o pastor foi condenado. Aconteceu. Diante desses fatos, essa busca. O Ministério Público entendeu necessário. Mas existe a presunção da inocência. O pastor ele não é culpado ainda. Ele não é culpado. Ele está sendo alvo de uma denúncia anônima que não tem fundamento e que, infelizmente, no dia de ontem veio à tona, porque, como eu estava falando agora há pouco, esse procedimento começou em 2019, ficou 2020, ficou 2021, ficou 2022 no Ministério Público em São Luís, em segunda instância. Houve quebra de sigilo bancário e fiscal dos envolvidos. Houve oitiva de testemunhas. Esse processo não chegou ao conhecimento da imprensa. Ele não chegou. Até essa preocupação teve. Ele foi mantido em segredo de justiça. Só que quando desceu para cá, a gente não sabe o que aconteceu. Que tornou público e aconteceu o que aconteceu no dia de ontem. Mas o mais importante, Jorge, é que o nosso povo é um povo inteligente. Ele sabe que o pastor Cavalcante, pelo que representa, pela história que tem, a gente não pode querer macular a idoneidade de alguém por algo que ainda está sendo investigado. Então, nós estamos aguardando o deslinde de todos esses fatos para que no final a gente possa chegar aqui e dizer, olha, foi inocentado, porque já aconteceu outras vezes. Né? No caso da improbidade administrativa, teve até alguém da imprensa aqui de Açailândia que, porque está sendo investigado. Não é que estava assim, já foi arquivado o feito. Quando ele tomou conhecimento, ele diz, olha, realmente foi arquivado, então a gente vai vir aqui para mostrar os fatos, né? E nós acreditamos, pelos documentos que temos,
que o pastor Cavalcante ele é inocente desses fatos. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Pastor Silvio, muito obrigado pela vinda aqui ao programa. A gente espera que tenha dado espaço suficiente para que o senhor, como representante legal do pastor José Alves Cavalcante e da Comadesma, pudesse prestar informação ao nosso público aqui no programa. Muito obrigado. Obrigado, Raí. Obrigado, Jorge. Nós te agradecemos. 11h55. Forma Fórmula, a sua farmácia de manipulação.